Boa tarde a todos, mais vindo a um novo ciclo de webinars Covid-19 da Organização da Ordem dos Enfermeiros. Eu sou o enfermeiro Fernando Macedo, faço parte da comissão organizadora, juntamente com a enfermeira Ana Fonseca, que também está cá presente e falará logo a seguir a mim. Hoje subordinado ao jeito na pandemia do Covid-19. Lembro a todos os colegas que isto é uma partilha de conhecimentos, não são recomendações que se possam dizer que são da Ordem, embora esteja cá o enfermeiro Luís Barreira, que depois falará sobre as recomendações da Ordem e da própria DGS, para a qual a Ordem também contribuiu. Também lembro que os colegas, embora façam parte dos PEPSIRAS e por isso sejam peritos na área em que concerne, não são peritos em todas as áreas da enfermagem, por isso poderão não entender e não poderão não entender algumas técnicas que são específicas de algumas áreas de especialidade. Penso que os primeiros especialistas devem estar conscientes que têm que conhecer as técnicas e têm que conhecer muito bem o que é que produz as técnicas, o que é que não produz e como é que executam-nas e que consequências poderão ter. Passo agora, relembro também que estes webinars são gravados e por isso estarão disponíveis no YouTube mais tarde. E passo agora a palavra à enfermeira Ana Fonseca. Muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa participação em meu nome pessoal e da senhora bastonária e também do enfermeiro Luís Barreira, como vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, que depois vos falará, como disse o enfermeiro Fernando. Escrevo na íntegra tudo aquilo que o enfermeiro Fernando disse acerca do conhecimento e da partilha que vai ser feita pelos nossos colegas convidados e que integram o painel e dizer-vos que tem sido uma experiência gratificante para nós todos estes momentos em que os diferentes colegas têm partilhado as suas experiências e conhecimentos. Naturalmente que este vai ser mais um momento alto e vê-se pelo número de inscritos que há uma elevada expectativa relativamente a esta temática. Portanto, agradeço a todos, em particular à Secção Regional do Norte que organizou esta sessão e agradeço a todos os colegas que participam e se disponibilizaram para estar presentes e dedicaram algum tempo da sua vida a esta sessão. Muito obrigada e uma boa sessão para todos. Enfermeira Sónia. Boa tarde, muito obrigado a todos, obrigado à Ordem dos Enfermeiros pelo convite e em particular à Secção Regional do Norte e ao enfermeiro João Paulo pela confiança depositada em mim. Agradeço também a todos os participantes hoje neste webinar e a todos os que estão connosco a ouvir-nos. Vamos falar hoje sobre equipamentos de proteção individual na epidemia de Covid-19. Ou EPIs ou EPIs, como habitualmente são denominados entre nós. Os EPIs são os nossos principais aliados no combate ao Covid-19. Têm estado connosco desde o início, no início não estávamos muito familiarizados com eles, embora os conhecêssemos, não integravam o nosso dia-a-dia e demorámos algum tempo até conseguirmos que eles fizessem parte do dia-a-dia. Eles são, como aliados que são, aquilo que a gente espera deles é que cumpram as suas funções. Temos que ter a segurança que eles o vão fazer e que o vão fazer no momento certo. Por isso, eu acho que eles são os nossos verdadeiros aliados. Para isso também precisamos de nos sentir confortáveis com eles. De tanto tempo que passamos com eles, precisamos de nos sentir confortáveis com eles. E só desta forma nós vamos conseguir ter a segurança de fazer aquilo que melhor sabemos fazer, que é cuidar. Ao longo deste tempo, destas semanas, os EPIs, inicialmente por não serem tão conhecidos e seguida pela também quantidade disponível, por se cumprem efetivamente as funções deles. E hoje, para falar destes mestrado em enfermagem médico-cirúrgica e aluno do doutoramento em enfermagem. O enfermeiro Arnaldo Dias
do Centro Hospitalar de São João, com experiência em cuidados intensivos em serviço de urgência, que também desde o ano 2000, no Grupo Local de Prevenção e Controle de Infecções e Resistência aos Antimicrobianos, com pós-graduação em Saúde Pública pela Universidade de Medicina da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e formação avançada em infecção relacionada com os cuidados de saúde. Antes de os ouvirmos, passava então a palavra ao enfermeiro João Paulo, Presidente da Secção Regional do Norte. João, boa tarde. Boa tarde. Posso... São duas palavrinhas só que eu gostaria de dar a todos os participantes. A primeira de agradecimento por estarem interessados em partilhar conhecimento, em usarmos esta nova via de comunicação que o Covid fez emergir para que possamos trocar ideias, experiências, partilhar dúvidas, problemas, de forma a que possamos todos, no nosso local de trabalho, estarmos mais capazes de bem cuidar os nossos utentes e de também, como é essencial, sermos capazes de o fazer em segurança. A secção regional e a Ordem dos Enfermeiros está sempre disponível para fazer parte da solução, para ser capaz de dar resposta às vossas necessidades. E uma coisa que eu hoje vos peço, hoje e sempre, mas hoje especificamente a todos que estão aqui, é que no final das apresentações coloquem questões, coloquem dúvidas, façam sugestões, porque não há ninguém que seja o dono da verdade. E, portanto, isto, se é partilha de conhecimento, o conhecimento deve ser partilhado por ambos os lados. E quando há protocolos, quando há regras, quando há guidelines, eles são, de uma forma geral, generalistas. Depois, nos vossos contextos, que podem ser específicos, poderão ter situações que não estão nestas guidelines, nestes protocolos, e agradecemos que vocês partilhem as vossas experiências, as vossas dúvidas, de forma a podermos sair todos melhor em relação àquilo que estamos neste momento. Há uma coisa que eu sei, somos, sem dúvida, dos melhores enfermeiros do mundo, mas para isso temos que estar cientes das condições em que podemos e devemos atuar. E esta questão dos EPIs tem sido uma das questões mais frequentemente participadas à Ordem, como dúvida, qual é o EPI que devo usar, de que forma é que ele pode ser e deve ser usado, qual é a certificação que ele tem que ter, porque isto é tudo um mundo novo e o Covid veio abanar um bocadinho aquilo que estava instituído nas nossas organizações e no nosso modo de vida, seja pessoal, seja profissional, e, portanto, sendo um mundo novo, todos aprendemos uns com os outros, e o que eu mais vos peço é que não deixem questões por fazer, não deixem problemas por resolver, ou pelo menos por tentar resolver, e sem dúvida que esta partilha fará com que todos sejamos capazes de contribuir para um melhor cuidar e em segurança, que isso é essencial. Nós dizemos que sem segurança não se avança, mas para que isso possa acontecer temos que perceber primeiro qual é o nível de segurança que cada um de nós tem que ter. Muito obrigado mais uma vez pela presença e vamos fazer deste momento e de outros que possam acontecer num futuro próximo uma partilha de conhecimento de cuidados da enfermagem e de problemas da enfermagem, para que possamos todos sair desta pandemia mais fortes e mais capazes de cuidar em qualidade e em segurança. Muito obrigado. Vamos então, Arnaldo, começar por ti. Começar por ouvir aquilo que tens para partilhar connosco. Obrigado por estares aqui. Arnaldo? Boa tarde. Olá, vamos começar por ti? Sim, vamos começar, estou a arranjar tudo. Boa tarde a todos os colegas. Cumprimento todos os colegas na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, enfermeiro Luís Barreira. Quero agradecer à comissão organizadora destes webinars, a enfermeira Ana Fonseca e o enfermeiro Fernando Macedo. Um agradecimento especial a João Paulo pelo desafio. Um agradecimento à Sónia, com quem eu tive o gosto de trabalhar há muitos anos atrás, diria alguns, e também ao Tiago, meu companheiro do webinar,
obrigado pelo desafio e ter aceito o meu desafio para participar neste webinar. Eu não tenho nenhum conflito de interesses para esta apresentação, tenho só duas ressalvas a fazer. Primeiro, as opiniões expressas neste webinar não vinculam a minha entidade empregadora, que é o Centro Hospitalar Universitário de São João, nem o Serviço de Trabalho, que é o Centro de Epidemiologia Hospitalar. Posto isto, também queria dizer que a questão em causa não é ciência, mas segurança. O objetivo deste webinar é que através do conhecimento, os colegas que lidam com esta situação, com uma situação nova, se sintam mais seguros. Às vezes não é preciso ter mais equipamento, é preciso conhecer melhor, perdoem-me a expressão, o inimigo. E começa-se pelo mais simples, pelo mais básico, que são as precauções básicas de controle de infecção que qualquer profissional que exerça na área da saúde deve conhecer. À esquerda, as precauções básicas de controle de infecção da DGS, à direita da Organização Mundial de Saúde. Perdoem-me eu preferir estas porque são mais simples, talvez por serem menos, mas que no primeiro ponto começa com a higiene de mãos, no segundo, higiene respiratória, portanto, neste caso, etiqueta respiratória e equipamento de proteção individual, que é isso que nos traz cá hoje. Eu acho que é extremamente difícil dissociar a higiene de mãos de qualquer um dos outros elementos das precauções básicas. Portanto, higiene de mãos, muito, sempre, etiqueta respiratória, particularmente nesta fase, e equipamento de proteção individual adequado para o procedimento adequado. Quero chamar a atenção que o uso de precauções básicas permite evitar a transmissão cruzada de micro-organismos de um doente para outro doente, do doente para o profissional de saúde, e é isso que nos traz cá, do profissional de saúde para o doente e de um profissional de saúde para outro profissional de saúde. Devem-se aplicar a todos os utentes, mesmo sem se conhecer o seu diagnóstico. É fundamental que isto aconteça. Outro conceito que eu gostaria que os colegas adquirissem é o conceito de avaliação de risco e aplicar as precauções padrão em função dessa avaliação de risco. Qualquer um de nós, provavelmente ontem e hoje, antes de ir de casa, viu que a probabilidade de chover era muito alta e levou guarda-chuva. O que fizeram foi fazer uma avaliação de risco. Aqueles que não se queriam molhar, provavelmente levaram guarda-chuva. Os que não se importam, não levam guarda-chuva, como é óbvio. Mas queria que tivessem atenção que a avaliação de risco, e o risco é sempre uma probabilidade, portanto, em função daquilo que nós queremos saber, ou que eventualmente possa acontecer, há uma probabilidade disso acontecer. Então, o que é que devemos fazer? No caso do contacto com o doente, qual é o risco de contacto? Com sangue, com fluidos corporais, gotículas respiratórias, pele não íntegra, membranas e mucosas e superfícies contaminadas. Em função disso, em função dessa avaliação de risco, eu devo selecionar o equipamento que eu preciso para executar essa tarefa. Depois, tenham atenção à higiene de mãos nos 5 momentos que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde, que é antes do contacto com o doente, antes do procedimento ascético, após risco de exposição a fluidos orgânicos, após contacto com o doente e após contacto com o ambiente do doente. Eu costumo dizer que há sempre mais um, e neste caso é antes e após a utilização de luvas. É um momento que é muito esquecido, que eu espero que um dia a Organização Mundial de Saúde incorpore e passe de 5 a 6 momentos. Depois, lembrar que isto deve ser sempre em todos os doentes. Isto deve ser um hábito para qualquer profissional de saúde. Imaginemos que com as mãos que eu vou utilizar no procedimento, se é previsível a exposição a sangue, fluidos corporais ou dispositivos contaminados, eu devo usar sempre umas luvas e higienizar as mãos, o antes e após. Se, por exemplo, há probabilidade de salpicos para o meu vestuário, eu devo utilizar uma bata ou um avental impermeável. Portanto, fazendo esta avaliação de risco, em função daquilo que pode acontecer, portanto, a probabilidade de acontecer, eu eventualmente consigo me proteger com mais facilidade. Por isso é que se diz que não há dentro de risco. Há sim procedimentos de risco. Aquilo que eu vou fazer é que é de risco, não o doente. Portanto, muita atenção a este pormenor de que nós muitas vezes colocamos, digamos, o ônus da questão no doente e o ônus da questão não deve ser colocado no doente, mas sim no procedimento e de quem o vai executar. É evidente que muitas vezes o que acontece é que a realidade que outrora era
uma ficção, torna-se mesmo muito presente nos nossos dias. E estamos a viver uma era de uma pandemia, mas eu queria que os colegas percebessem que a transmissão dos agentes infecciosos se faz de formas extremamente simples. Nenhum agente infeccioso, vírus, bactérias, fungos, tem capacidades cinéticas próprias. Com isso quer dizer que eles não se deslocam de modo próprio. Portanto, tem de haver, digamos, tem de apanhar a boleia de alguma coisa. E se pensarmos que os agentes infecciosos se transmitem por contacto, e o contacto pode ser direto através das mãos, ou indireto, por exemplo, através do equipamento que utilizamos, ou pelo meio ambiente, ou através de gotículas, que são partículas que têm um tamanho superior a 5 microns, ou por via aérea, em que o que acontece é que essas gotículas, por evaporação, transformam-se em núcleos de gotículas e o seu tamanho é inferior a 5 microns. Se nós conseguirmos perceber isto, conseguimos também perceber que tipo de equipamento é que vamos precisar. Portanto, é fundamental saber qual é o agente com que nós estamos a lidar e a forma como é que ele se transmite. Sabendo isso e sabendo como é que o SARS-CoV se transmite, é possível com mais facilidade perceber que tipo de equipamento de proteção individual nós vamos precisar para executar determinada tarefa. E a transmissão do SARS-CoV-2, segundo a DGS, faz por gotículas respiratórias, portanto, partículas superiores a 5 microns, por contacto, direto ou indireto, através das secreções ou superfícies contaminadas, e por via aérea, com partículas inferiores a 5 microns, quando em procedimentos de geradores aerossóis. Para o OMS, não muda muito a forma de transmissão, também diz que é de pessoa a pessoa através das gotículas, diz que é por contacto. O CDC diz também que é por gotículas, diz que é por contacto e levanta também a possibilidade de serem transmitidas por via aérea. Os SCDC praticamente dizem a mesma coisa, pessoa a pessoa, fómites contaminados e inalação de aerossóis em procedimentos de geradores de aerossóis. Portanto, basicamente, resumindo, nós sabemos que temos o contacto, portanto, é perfeitamente aceite a transmissibilidade do agente por contacto, por gotícula e por via aérea, em procedimentos de geradores de aerossóis. Embora não exista evidência dessa transmissibilidade, também não existe evidência de ausência, o que significa que, na dúvida, devemos proteger os trabalhadores. Isto é passado versus presente. À esquerda a imagem é de alguém que estava doente durante a peste bubónica, à direita alguém que podia ser, hoje em dia, tratar um doente suspeito ou portador da Covid-19. Só que a fotografia da direita tem 6 anos e foi durante um treino de equipamento para ébola. O equipamento de proteção individual é aquilo que o profissional usa para se proteger dos riscos à sua saúde ou segurança, incluindo exposições a agentes infecciosos. E essa necessidade depende de que tipo de agente que é suspeito ou conhecido, a gravidade da doença causada, a via de transmissão do agente infeccioso e o procedimento ou tarefa a executar. Portanto, em função disso, eu vou optar pelo nível de equipamento de proteção individual. Nesse slide, eu acho e presumo que estará todo o equipamento necessário que qualquer profissional pode precisar para executar uma tarefa num doente ou em qualquer tipo de procedimento. Temos as batas, temos o calçado profissional que deve ser sempre e idealmente para uso só na instituição hospitalar ou no local de trabalho fora de... Não tem que ser necessariamente num hospital, portanto eu peço desculpa porque muitas vezes me refiro ao hospital, porque é o hábito. As máscaras, os respiradores, as proteções faciais, as luvas, as cóbulas, os cobre-pés, os cobre-sapatos, os fatos integrais, portanto, está aqui tudo. O que nós sabemos é que para precauções adicionais de contacto, nós vamos precisar sempre de luvas, bata e o calçado, como é óbvio. Para isolamento de contacto e gotícula, acresce a proteção facial que pode ser feita com uma máscara cirúrgica e máscara cirúrgica de tipo 2 e viseira, ou máscara cirúrgica de tipo 2R e óculos. E depois, acrescentando a via aérea,
também acrescentamos os respiradores. E, portanto, se me permitem a expressão, aqui está tudo que é preciso para tratar doentes Covid-19. Isto são infografias do NHS e eu também da Irlanda, portanto, do Reino Unido, em que exemplificam aquilo que eu acabei de dizer com o nível de equipamento que é necessário para tratar doentes Covid-19. A sequência, eu chamo a atenção da sequência de colocação e devo referir que quanto mais equipamento acrescentarmos, mais passos vamos acrescentar e que torna mais difícil a retirada do equipamento. E também se sabe que é na retirada do equipamento que acontece a maioria das contaminações dos profissionais de saúde. Portanto, eu faço um alerta para quanto mais simples, melhor. Simples não significa retirar nível de segurança. Portanto, higiene de mãos na colocação, higiene de mãos, colocação da bata, colocação da máscara ou do respirador, óculos e as luvas. Para retirar, começa-se pelas luvas e pela bata, pode ser um gesto único, higiene de mãos e depois retirar a proteção ocular, a máscara e no final novamente higiene de mãos. Portanto, extremamente simples e eficaz. Mas a grande dúvida hoje da maioria dos colegas é que não sabem quem é que têm à frente. Pode ser um portador ou pode ser alguém já com a doença. E eu deixo-me dizer que no filme da esquerda está vermelho, nada se espalha como medo. E eu creio que nós vivemos numa altura em que há medo e o medo faz parte desta situação, ainda bem, mas também há algum medo irracional que leva também as pessoas a tomarem às vezes posições pouco racionais. O grande dilema da maioria dos colegas que lidam com estas situações é a proteção facial. E o que se deve entender por aerossol, isto é uma definição do Instituto Nacional de Pesquisa e Segurança francês, é que qualquer suspensão de partículas sólidas ou líquidas no meio gasoso e com uma velocidade de queda baixa, portanto, que significa que paira no ar, e que tenha dimensões inferiores a 100 microns, portanto 20 vezes mais do que aquilo que a gente considera para transmissibilidade por gotícula, é chamado um aerossol. E, portanto, estamos a falar de um intervalo de partículas enormíssimo. Mas, mesmo assim, há sempre muita dificuldade em definir o que é um aerossol. Mas também quero que as pessoas percebam que é extremamente simples um profissional proteger-se de um aerossol ou de um espirro ou de uma tosse. Uma simples viseira, como nesta infografia, é suficiente para elevar a proteção do profissional. Há normas e normalização europeia para este tipo de dispositivos, portanto, embora nesta fase se assista ao crescimento exponencial de alguns dispositivos de proteção individual, neste caso as viseiras, por doações, isso não significa que não hajam regras que elas devam cumprir. Depois, outro dispositivo, neste caso é um dispositivo médico, a máscara cirúrgica, é extremamente eficaz também, para a proteção dos profissionais, porque vemos nestas imagens um espirro antes e após a utilização de uma máscara, e de facto a máscara cirúrgica é extremamente eficaz e por isso é que é amplamente aconselhada na etiqueta respiratória e agora também para uso na comunidade. A classificação das máscaras cirúrgicas, o que também levanta alguns problemas muitas vezes, quer na população em geral, quer em parte de alguns profissionais, está perfeitamente, digamos, plasmada na lei, pela norma europeia, uma EN 14683, com a corrigente de 2019, que está um risco de 2020, porque foi o ano em que foi transposta para o direito português, e que basicamente há 3 tipos de máscaras cirúrgicas, a tipo 1, 2 e 2R. A tipo 1, eu não vou falar porque é aconselhada para doentes e para não profissionais de saúde, objetivamente. Quero lembrar que a eficácia de filtração da tipo 2 e 2R é idêntica, é de 98%. O que difere são 2 pormenores. É o ΔP, portanto, digamos, a dificuldade ou a facilidade da respirabilidade da máscara. A tipo 2, digamos, que facilita a respiração. A 2R dificulta um pouco mais.
E também a 2R tem uma eficácia para salpicos de 160 pascal. Portanto, as máscaras cirúrgicas para profissionais devem ser tipo 2 ou do tipo 2R, em função do procedimento em que se vai executar. Chama a atenção, porque foi uma dúvida que apareceu no webinar anterior, é que estas máscaras devem ter obrigatoriamente uma marcação, uma rotulagem. A caixa deve ter a marca CE, o número da norma e o tipo de máscara que corresponde que está dentro da caixa. Portanto, se não acontecer, significa que provavelmente podem não estar perante uma máscara cirúrgica. Há algumas propriedades, que é a eficácia de filtração. A eficácia de filtração de partículas, que neste momento não aparece, não é um teste obrigatório, mas que antes era na norma anterior, e que a maioria, eu creio que ainda cumpre, que era um teste com partículas de 0,1 microns, portanto eram eficazes até partículas com tamanhos muito pequenos. A respirabilidade, a resistência à passagem de fluidos, portanto, como vimos a 2R até 160 pascal, e a flamabilidade. Depois, em termos de composição, deve ser isenta de látex, não conter ftalatos, por causa das questões de hipersensibilidade. Habitualmente tem uma camada externa, uma camada intermédia, que é isso que, digamos, que faz a grande diferença entre a qualidade das máscaras, porque é um filtro de polipropileno e depende do tipo de gramagem que esse filtro tem, porque se tiver gramagens baixas, a eficácia de filtração é muito mais baixa. Portanto, se um dia tiverem a oportunidade de fazer parte de um júri de escolha, ou se tiverem que comprar, tentem saber qual é a gramagem desse filtro de polipropileno. Habitualmente as melhores têm 25 gramas por metro quadrado. Qual é a camada interna e a camada externa, o tipo de peça nasal, e depois tem trilhos elásticos em função daquilo que se pretende. O teste de eficácia das máscaras é feito com Staphylo aureus, com uma dimensão de 0,3, com um desvio de mais ou menos 3 microns. Portanto, tem uma velocidade de 28 litros por minuto. Nos Estados Unidos também é obrigatório que as máscaras tenham uma resistência à passagem de sangue e tem 3 níveis, 1, 2 e 3, em função da sua capacidade de resistência. Alguns cuidados que devemos ter com a máscara. Assiste diariamente a alguns desajustes da forma de utilização de máscara, que podem eventualmente colocar em perigo o seu utilizador. Mas evitar tocar no corpo da máscara, com os dedos, portanto, por parte do utilizador. Deve-se higienizar sempre as mãos antes e após a remoção da máscara. Nunca colocar ou guardar a máscara à volta do pescoço e habitualmente, eu diria que é extremamente frequente este tipo de hábito. Depois, deve ser substituída quando estiver suja, molhada, perfurada ou entre procedimentos. Retirar a máscara sempre pelos elásticos. E as máscaras não devem ser reutilizadas. Depois, há um estudo que diz que provavelmente a eficácia das máscaras cirúrgicas é idêntica aos respiradores na prevenção do Covid. Mas também diz que deve ter sempre em atenção a combinação com outras medidas. Contudo, é de baixa evidência este tipo de afirmação. Hoje em dia também se assiste, começa a aparecer no mercado máscaras comunitárias. O CITEB tem uma norma que deve ser cumprida, e já agora também devo dizer que o CITEB tem no seu site quais são as empresas certificadas para a sua produção. Mas outra coisa que eu vos devo dizer também é a lista de procedimentos de geradores de aerossóis, e segundo várias organizações. Tenho aqui várias. Eu vou começar pela DGS, porque eu creio que houve provavelmente por erro meu, alguma má interpretação de algumas coisas que eu disse no webinar anterior, mas eu quero chamar a atenção que é quase impossível ter listas exaustivas de procedimentos de geradores de aerossóis. Contudo, alguns que se sabem que são extremamente, diria, perigosos para os profissionais. É o caso da intubação endotraqueal e a extubação. Devo dizer que na norma da DGS não aparece a extubação, mas que provavelmente é prolapso. A ventilação não invasiva, a traqueostomia, a resseção cardiopulmonar, a ventilação manual para a intubação, a broncoscopia, a colocação dos doentes em decúbito ventral, doentes ventilados, a colocação da sonda nasogástrica, a zaragatoa naso-orofaríngea, a
aspiração orofaríngea de secreções, a indução de tosse, a cineterapia respiratória, entre outros, e também depois diz que há procedimentos geradores de aerossóis de risco mais elevado. E fala da intubação traqueal, na traqueostomia e na broncoscopia. E nesses casos, a Direção-Geral de Saúde até recomenda, se possível, a utilização de respiradores da classe P3. Depois o CDC tem uma lista mais pequena, algumas coisas que não aparecem, a OMS também. Chama a atenção que quem tem trabalhado mais nesta área é um grupo escocês para o Reino Unido, que é digamos, da parte da direita, da coluna da direita, e que são mais restritivos, por exemplo, a DGS. O que não quer dizer com isto é que em Portugal aplicam-se as regras da DGS. Isso, para mim, é claro. O grupo canadiano, que eu gosto particularmente e que provavelmente será o grupo no mundo inteiro que mais tem trabalhado nesta área, até porque, como muitos se lembram, eles sofreram, digamos, na pele no surto ou a epidemia de SARS-CoV, neste caso SARS-CoV-1, passa a expressão, em que morreram alguns profissionais de saúde no Canadá, que eles defendem que procedimentos geradores de aerossóis são as intubações, as extubações, a reanimação cardiopulmonar, mas não inclui as compressões torácicas, nem a cardioversão ou desfibrilação, a ventilação não invasiva, que eles dizem é que deve-se sempre evitar, se possível, a ventilação manual, o oxigênio de alto fluxo, não inclui o oxigênio por cânula nasal até 5 litros, e recomendam sempre que possível evitar estas situações, a aspiração aberta, não inclui a aspiração oral, depois a broncoscopia, a expectoração induzida, portanto a tosse induzida, os nebulizadores de grande volume para a modificação de grandes áreas, autópsia, nasofibroscopia, cirurgia oral faríngea transfonoidal das vias aéreas, traqueostomia, ventilação por oscilação de alta frequência e toracotomia com agulha. Creio que foi este slide que gerou alguma confusão. São os procedimentos para grupo. Colher o nasofaríngeo ou orofaríngeo, desconexão do circuito ventilador, remoção do dreno torácico, a tosse, a aspiração oral, a higiene oral, endoscopia, a CPRE, colonoscopia, a inserção da sonda nasogástrica, teste de stress cardíaco, a cesariana ou parto vaginal do bebê feito com anestesia epidural, qualquer procedimento realizado com anestesia locorregional, a terapia eletroconvulsiva, eletrocardiogramas transesofágicos e a cineterapia respiratória. Desculpem lá, eu pus agora, digamos, a frase em inglês, porque eventualmente, como isto é uma tradução livre, eu posso estar a induzir algum erro. Mas o que eles dizem é que, incluindo, para todas as situações, incluindo a triagem, entrada no quarto de um paciente ou atendimento direto a um paciente com respeito à confirmação de Covid-19, uma máscara cirúrgica, uma bata de isolamento, luvas e proteção para os olhos é suficiente. Os respiradores N95 não devem ser utilizados por profissionais que cuidam de pacientes com Covid-19 ou suspeitos de Covid-19, a menos que o paciente esteja a ser submetido a um procedimento médico gerador de aerossóis, conforme descrito acima. E deixem que vos diga, esta é a opinião que eu partilho. Também quero dizer que o grupo escocês, que eu falei há bocado, também é claro nisto, diz que a nebulização e a fisioterapia torácica, feitos independentemente, não são considerados como procedimentos geradores de aerossóis. Este slide é um bocado confuso, porque é sobre a posição de duas recomendações, a canadiana e a portuguesa, neste caso a da DGS à esquerda, o que deve colocar um profissional de saúde quando entra num quarto de um doente. Eu tenho alguma dificuldade em analisar a norma da DGS, para mim, que sou profissional da área de controle de infecção, me parece um bocado confuso, porque fala em prestação de cuidados diretos de proximidade a doentes suspeitos ou confirmados de Covid, fora do quarto ou quarto de isolamento. Eu não consigo perceber isto, porque o procedimento é sempre num doente suspeito ou positivo. Se nós estamos a tratar de procedimentos, independentemente da localização do doente, da minha perspectiva, o que conta é o procedimento.
E, portanto, aqui o equipamento é diferente daqui. Portanto, eu não consigo perceber porque é que o mesmo procedimento em 2 doentes, a sua localização interfere tanto no nível de equipamento. Portanto, é essa a minha dúvida em relação a esta norma da DGS. Depois acho que é fundamental cumprir regras. Muitas vezes os atalhos provocam mais atrasos e também complicar alguns trajetos não ajuda nada à solução dos problemas. Eu gosto muito deste senhor, do que este senhor escreveu. Foi o relatório final da Comissão do SARS em 2003, salvo erro, em que ele diz que o ponto não é de quem está certo, de quem está errado sobre a transmissão de via aérea, nem o quão longe as gotículas viajam. A questão não é ciência, é uma segurança. O conhecimento científico muda constantemente. O dogma científico de ontem é a fábula descartada de hoje. Quando se trata de segurança do trabalhador em hospitais, não devemos ser movidos pelo dogma científico de ontem ou mesmo pelo dogma científico de hoje. Devemos guiar pelo princípio de precaução de que medidas razoáveis para reduzir o risco não devem guardar certeza científica. E deixo-vos com estas 2 imagens desfasadas no tempo por 40 a 42 anos. A da direita é 2 trabalhadores de uma morgue no Hospital dos Estados Unidos que foram buscar um corpo a um serviço, e à esquerda é um funeral, e esta fotografia foi publicada no Expresso, creio que de ontem. Muito obrigado, era isso que tinha para vos dizer. Obrigado, Arnaldo, mais uma vez, pela tua clareza das tuas palavras e daquilo que tu explicas. Tiago, passávamos agora a ouvir-te. Posso então começar a compartilhar o aplicativo? Sim, sim. Ora, muito boa tarde. Começo por agradecer a presença de todos que aqui estão esta tarde, agradecer o convite que me foi feito pela Ordem dos Enfermeiros e o desafio que me foi lançado pelo enfermeiro Arnaldo Dias. Venho então falar aqui um bocadinho sobre equipamentos de proteção e... Peço imensa desculpa que a apresentação está no fim. Venho então falar aqui um bocadinho... Mais uma vez, isto não está no sítio certo, desculpem. Venho então falar sobre equipamentos de proteção individual, especificamente respiradores de partículas. Os equipamentos de proteção individual estão enquadrados no Regulamento 245 de 2016. Existe uma norma normalizada europeia, que é a EN 149 de 2001, que define o que são os aparelhos de proteção respiratória, que são equipamentos de proteção individual que permitem proteger o trabalhador de efeitos nocivos de atmosferas contaminadas e, acima de tudo, as suas vias respiratórias. Dentro desta norma, temos uma parte específica para máscaras autofiltrantes, aquilo que nós chamamos de respiradores. Estas podem ter um formato plano ou moldado. Como podem ver, temos aqui inicialmente na imagem mais à vossa esquerda o formato da cubila, ou seja, bico de pato, que todos nós conhecemos, e à direita tem os formatos planos e tem aqui o formato tipicamente das máscaras oriundas da China. A eficácia destes respiradores de partículas depende essencialmente de 2 fatores. Primeiro, a sua capacidade de conseguir um bom ajuste facial e, por outro lado, a eficiência ou eficácia do material filtrante para reter quaisquer partículas sólidas ou líquidas que contra ele impactem. A norma também é EN 149, classifica os respiradores de acordo com 4 classes: FFP1, FFP2 e FFP3, ou seja, Filtering Face Piece 1, Filtering Face Piece 2, Filtering Face Piece 3, em que tem um nível crescente de eficiência. A eficiência mínima, pelo menos, de filtragem das FFP1 é de 80%, das FFP2 de 96% e das FFP3 de 99%. Outra sinalética que nós também conseguimos encontrar nestes respiradores tem a ver com a designação de R, NR ou D. O R é reutilizável, o NR é não reutilizável, ou seja, que é para ser utilizado apenas num turno de trabalho, e o D se cumpre os testes de resistência à obstrução, o chamado teste do limite. Hoje em dia nós começamos cada vez mais a ter, devido à escassez de oferta no nosso mercado nacional e a procura ser bastante elevada, começamos cada vez mais a ter respiradores oriundos de outros continentes, digamos assim.
E aqui nós conseguimos ver que grande parte destas normas tem algumas equivalências entre si. Temos aqui um quadro com a norma norte-americana, a NIOSH 42C FR parte 84. Temos também a norma europeia, a EN 149. Temos a norma chinesa GB 2626. Depois temos a norma da Austrália e da Nova Zelândia. Temos a norma da Coreia e a norma do Japão. A que realmente nos interessam será a N95, a FFP2 e a K95, que são as classes que são equivalentes dentro destas três normas destes três países diferentes. Ambas dão-nos mais ou menos uma performance de filtragem muito semelhante, entre os 94% e 95%. A diferença está no teste o agente que é usado para testar. No caso da norma europeia, além de utilizar cloreto de sódio, usa também um óleo de parafina e usam um flow, ou seja, um flow rate ligeiramente superior. Então, como é que nós colocamos e testamos o respirador facial? Atenção que devemos sempre começar por uma higienização das mãos antes de colocar o respirador. Então, o que devemos fazer é posicionar a máscara ultrafiltrante ao respirador, sobre o queixo, com a parte nasal orientada para cima, onde tem aquela peça metálica para ajuste nasal. Devemos posicionar os elásticos. Outra coisa que temos de fazer aqui, devemos logo separar os elásticos, os dois elásticos, porque depois destes estarem em tensão, é bastante difícil separá-los quando já estão colocados na cabeça. Então devemos posicionar o elástico superior na parte superior da cabeça e na parte inferior devemos colocar, por baixo das orelhas, o elástico de baixo. Devemos usar os nossos dedos indicadores de ambas as mãos para adaptar a peça metálica na região superior. Qual é o objetivo disto? É diminuir a fuga que possa haver junto à pirâmide nasal e, por outro lado, a colocação dos elásticos em tensão vai também diminuir quer esta fuga a nível nasal, mas também a fuga junto ao mento. Como é que se faz então o teste e verificar se o ajuste facial ficou bem colocado? Deve-se fazer uma inspiração vigorosa e seguido de uma inspiração profunda. E aquilo que se deve observar é o colapso do respirador. O que é que isto significa? Que a grande massa de volume de ar que está a ser admitida para dentro da área respiratória é filtrada pelo elemento filtrante do filtro e que não estará a entrar por fugas, nomeadamente costumam ocorrer junto ao nariz e ao mento. E aqui vamos falar de uma coisa que é muito querida para os homens, como é óbvio, que é um dos problemas que nós temos. O ajuste facial é prejudicado pela presença de barba. Nomeadamente, a barba de cerca de 2 dias já dificulta este ajuste facial. Segundo a 3M, e faz algum sentido, barba que tenha mais ou menos o tamanho de 0,15 milímetros já começa a dificultar e a permitir a passagem de partículas como gotículas para o interior. Como podem ver, isto é um póster, digamos assim, do CDC e do NIOSH norte-americano, que nos dizem quais são os tipos de barbas e de bigodes que serão eventualmente aceitáveis. São poucos, infelizmente, mas pronto, ao menos temos o bigode do zorro que ainda podemos utilizá-lo. Agora, relativamente à seleção de respiradores de partículas, em contexto de pandemia de Covid-19. Se eventualmente algum de vocês for chamado a uma comissão de escolha ou tiver de ajudar na aquisição deste tipo de equipamentos, que normas é que devemos seguir? Essencialmente teremos 3 normas que poderemos seguir. A N149, de 2001, com as classes FFP2 e FFP3, a norma NIOSH 42CFR parte 84, em que temos aqui basicamente as normas dividem-se em blocos de 3. N95, N99, N100, ou seja, sem resistência a óleo, R95, 99 e R100 com resistência moderada a óleo e com uma resistência forte a óleo, as P95, P99 e P100. Por outro lado, as normas chinesas, a GB 2626 de 2006, na categoria KN95. Temos algumas ferramentas que nos podem auxiliar também na seleção destes respiradores, nomeadamente uma lista de fabricantes de respiradores aceitos já pelo CDC e pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que deixo aqui o link, e temos também uma lista de fabricantes chineses de respiradores de partículas que não são NIOSH, ou seja, que serão com a norma europeia ou com a norma chinesa, mas que são aceitos pelo CDC. Também fica aqui o link para que possam consultar. E agora vamos dar aqui alguns exemplos. O que é que nós temos aqui? Temos aparentemente um respirador de partículas, pelo menos eu assim disse, que tem aqui uma menção à classe KPN95, da norma GB 2626 de 2006 chinesa. Aparentemente está tudo bem. Se nós confirmarmos, temos aqui depois uma coisa esquisita. Tem certificação CE e tem aqui uma classe FFP2 de acordo com a norma europeia. É esquisito. E quando nós vamos a ver aqui para que é que ele pode ser utilizado, pode ser usado em aeroportos, pode ser usado em comboios, pode ser usado em zonas altamente de densidade populacional elevada e em ambiente familiar. Não estão aqui mencionados que ele é indicado para cuidados de saúde. Isto deve-nos deixar um bocadinho
de pé atrás, digamos assim. Além disso, este fabricante é inexistente na listagem do CDC. Mas temos aqui outro exemplo que deixa as coisas um pouco mais complexas. Temos então aqui um fabricante, que é o Shenzhen Rising Medical Corporation, que tem aqui uma série de modelos, o KZ01, KZ02, KZ03, KZ04, que cumprem a norma europeia. Temos também aqui outro fabricante, que é a DEWA Shipping. Tenho aqui, não consigo ver, peço imensa desculpa, tenho aqui as vossas imagens. Mas temos outro fabricante que, mais uma vez, cumpre a norma europeia. Atenção que o primeiro exemplo, estamos a falar de uma empresa que fez a certificação na Itália e aqui na direita temos uma empresa na Polónia. São empresas do espaço europeu, o que significa que este certificado poderá ser aceito em Portugal sem problemas. Mas, relativamente ainda às primeiras máscaras, aos primeiros respiradores, os da esquerda, temos aqui a mesma certificação feita por um laboratório chinês. E agora isto torna-se algo confuso, porque por um lado precisamos saber se há ou não aplicabilidade destas máscaras em contexto de cuidados de saúde. Por outro lado, embora as máscaras aparentemente tenham designações que nós não estamos habituados, elas parecem cumprir a norma europeia e são certificadas por empresas que fazem este tipo de testes. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos reter que é muito importante pedir amostras deste tipo de respiradores e não comprar às cegas, que às vezes há uma tentação, especialmente quando os fornecedores tendencialmente dizem que a compra e a encomenda têm de ser feitas nas próximas 24 horas, às vezes no próprio dia. O que é importante ver com estas amostras? Primeiro, testar o ajuste facial, testar a resistência dos elásticos, que muitas vezes eles acabam por romper. Lembrem-se que qualquer dano que o respirador sofra durante a sua colocação implica o descarte desse respirador e isso buscar outro. E, por outro lado, se possível, deve tentar testar o potencial desse respirador de partículas de causar lesões cutâneas nos profissionais. A Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas lançou aqui um white paper, que vos deixo aqui o link, que tem alguns conselhos de cuidados é que se deve ter à pele e como é que se deve tentar minorar o efeito destas lesões causadas por estes EPIs respiratórios. Tendo em conta que nós temos uma grande procura e temos uma oferta relativamente reduzida, nós temos de ter estratégias de optimização do fornecimento destes respiradores de partículas. A fonte que eu estou aqui a consultar é uma fonte do CDC e que basicamente nos diz que antes da utilização dos equipamentos de proteção individual, devemos ter uma série de estratégias para minimizar a necessidade de os utilizar. Como, por exemplo, o aumento da quantidade de consultas telefónicas, o recurso à telemedicina, a colocação e alterações arquitetónicas relativamente a salas de espera, alterações relativamente à disposição dos gabinetes de consulta, tentando que grande parte dos cuidados, quando possível, ou das consultas, ocorram a uma distância superior a 1 metro, por exemplo, 1,5 metro, 2 metros. Há alguns controles administrativos, como, por exemplo, a colocação de divisórios de acrílico ou de vidro que permitam que se poupem equipamentos de proteção individual pela não necessidade de os utilizar. Mas haverão sempre situações em que vai ser necessário utilizar estes equipamentos de proteção individual, nomeadamente os respiradores. Então, em situações de crise e de dificuldades de abastecimento, o CDC emitiu algumas recomendações relativamente a duas estratégias, que é o uso prolongado e a reutilização de forma limitada. Relativamente ao uso prolongado, o que significa é a tentativa de utilizar o respirador em múltiplos contactos com diferentes doentes, desde que eu esteja em determinados critérios que já vamos falar um pouco mais a seguir. O CDC recomenda até cerca de utilização de 6 horas do respirador de utilização contínua. Alguns fabricantes conseguem mesmo dizer que os seus respiradores ainda têm alguma capacidade, mantêm ou retêm a sua capacidade de eficácia até 8 horas. Devem ser utilizados quando existem dificuldades no abastecimento. A reutilização limitada apenas deve ser utilizada quando o estoque é muito baixo. Vamos agora falar um pouco sobre o uso prolongado. Isto não foi lançado pelo CDC sem haver alguns critérios ou algumas condicionantes. O que é que eles defendem? Que o respirador não deve ser utilizado por mais do que um turno de trabalho, que não deve ser reutilizado após o seu uso prolongado, que devem ser removidos e descartados antes das idas ao WC ou das refeições, e devem ser descartados quando? Após procedimentos geradores de aerossóis, quando visivelmente contaminados com fluidos orgânicos, entre os quais sangue, secreções nasais, secreções respiratórias, urina, após contacto próximo ou à saída de áreas onde são encostados, cuidados a doentes infectados com uma infecção que requer precauções de contacto, como, por exemplo, doentes com MRSA, doentes com enterobacteriáceas resistentes a terbapneus, doentes com tipos que sejam produtoras de bacteriotomates infectos. Espectro expandido. E, por outro lado, todos os respiradores que estejam danificados ou que dificultem a respiração também devem ser descartados.
A reutilização limitada. Volto aqui a referenciar que esta reutilização de forma limitada só é considerada pelo CDC quando o estoque de respiradores é muito baixo e tem critérios. O número de reutilizações que devem ser feitas por cada respirador deve ser indicado pelo fabricante e, havendo a ausência dessa informação, o CDC considera que podem ser reutilizados até 5 vezes. É de realçar que são de uso individual e têm de ser implementadas estratégias que garantam que o respirador A apenas é utilizado não é utilizado pelo profissional B. Aliás, o respirador do profissional A não é utilizado pelo profissional B. A colocação destes respiradores de partículas, quando são reutilizados, deve ser efetuada com uma higiene das mãos, colocação de luvas limpas e um correto ajuste facial. Isto já vamos explicar um bocadinho mais qual é o objetivo disto. O profissional de saúde deve equacionar o uso de viseira integral para prevenir a contaminação do respirador de partículas, nomeadamente a sua face externa, como é óbvio. E devem ser fornecidos 5 respiradores de partículas para que estes possam permanecer pelo menos 72 horas dentro de um saco de papel respirável. Isto está baseado em alguma literatura que diz que o tempo de permanência deste patógeno, ou seja, do SARS-CoV-2, nos tecidos é de cerca de 72 horas. É de notar que o CDC continua a considerar estes respiradores reutilizados como contaminados e por isso é que a sua reutilização, ao colocar estes respiradores de partículas reutilizados, deve ser feita com luvas limpas, porque se considera que a face externa está contaminada. Quando é que estes respiradores de reutilização limitada devem ser descartados? Após procedimentos, mais uma vez, geradores de aerossóis, quando visivelmente contaminados com fluidos orgânicos, entre os quais sangue, urina, secreções nasais e respiratórias, mais uma vez, após um contacto próximo à saída de áreas onde estão tratados doentes com co-infecções que requerem precauções de contacto, e quando houver um contacto inadvertido com a face interna do respirador. Quando houver esse contacto, o respirador é para ser descartado. Existem também outra maneira de poder racionalizar mais estes respiradores, que é através da sua descontaminação. É uma estratégia de crise que só deve ser utilizada com os estoques extremamente baixos. O CDC continua neste momento ainda a considerar os respiradores de partículas como itens de uso único e que não existem métodos autorizados pelos fabricantes para a descontaminação dos respiradores de partículas. Ao selecionar instituições, quando querem selecionar um método para o reprocessamento destes respiradores de partículas, deve sempre contactar o fabricante de maneira a saber qual é o impacto do método selecionado na eficácia destes respiradores de partículas. Quais são os métodos que neste momento estão a ser considerados? A utilização de vapor de peróxido de hidrogênio, a irradiação gama, a irradiação germicida por ultravioletas, a esterilização a vapor, o ozônio e o óxido de etileno. Estes métodos são utilizados de acordo com protocolos bem definidos, não são feitos de uma forma ad hoc. Nomeadamente o vapor de peróxido de hidrogênio, que hoje em dia é utilizado em algumas instituições para fazer biodescontaminações ambientais, não deve ser utilizado para este tipo de equipamento, a não ser que seja com um protocolo muito bem definido, porque existe a possibilidade de haver alguma retenção de gás de peróxido de hidrogênio nesse respirador, que depois, quando o próprio profissional for colocá-lo, irá inalar esse gás com as consequências não benéficas para o profissional de saúde. Relativamente a estas metodologias, neste momento a única coisa que está perfeitamente ainda estudada e que tem neste momento algum tipo de certificação, embora seja temporário, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos emitiu uma EUA, ou seja, uma Emergency Use Authorization, que é uma autorização de uso de emergência, para o Battelle Memorial Institute para a realização de descontaminação de respiradores de partículas por vapor de peróxido de hidrogênio. Isto não é algo de agora. Este trabalho de base que permitiu este EUA, ou seja, esta autorização de uso de emergência, ocorreu em 2016, antes de haver SARS-CoV-2. E neste momento, vários fabricantes, nomeadamente um deles que vou dar aqui como exemplo será a 3M, já têm alguns documentos em que falam sobre os seus respiradores e sobre os vários métodos de descontaminação e quais são os estudos que neste momento podem servir de suporte para a utilização de alguns determinados métodos de descontaminação. Contudo, nenhum deles diz que os seus respiradores podem ser descontaminados. Obviamente, mais que não seja porque venderiam bastante menos. Atenção que esta descontaminação não é considerada apenas nos Estados Unidos. O CDC, o ECDC europeu e a OMS, neste momento, já estão a considerar esta hipótese no caso de rupturas de estoque, quando não existe oferta oferta suficiente para a procura existente nos países. Deixamos então as nossas referências e dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigado.
sucinto daquilo que nos disseste. Temos connosco também o enfermeiro Luís Barreira, passava-lhe agora a palavra. Muito boa tarde. Boa tarde. Não sei se falava agora ou se calhar entrávamos agora num período de discussão e depois se calhar faria mais o encerramento. Eu penso que é importante nós ouvirmos agora as questões dos colegas. De qualquer forma, eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os enfermeiros neste webinar organizado pela Ordem dos Enfermeiros. Quero cumprimentar em especial os formadores pelas excelentes apresentações, quer o enfermeiro Arnaldo, quer o enfermeiro Tiago, e obviamente é com imensa honra que aqui estou. Foram abordadas nesta sessão a adequação e a utilização adequada e em segurança dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, pois só com esta adequada utilização se pode garantir a proteção e a segurança do profissional de saúde e também, por outro lado, a própria sustentabilidade do acesso aos mesmos. Portanto, foi uma excelente oportunidade. Estamos a promover boas práticas, a atualizarmos e a partilhar o conhecimento e por isso quero felicitar todos. Eu penso que agora entraríamos na parte da discussão, de colocarem dúvidas e depois também podermos aqui, enfim, ter algumas considerações, nomeadamente, se calhar, ao nível da apresentação do enfermeiro Arnaldo, ele próprio na apresentação o falou, mas eu gostava que ele pudesse depois analisar, obviamente que a Direção-Geral da Saúde é que emana todas as recomendações e as normas, e temos muito claro a norma relativa aos equipamentos, a norma 7, mas eu aconselhava que ele pudesse ler a norma 20 de 2020, que tem a ver com os cuidados de reabilitação e respiratórios. Também foi uma norma que, enfim, a Ordem também se pronunciou sobre ela. Obviamente que as ordens profissionais têm-se pronunciado sempre que a Direção-Geral da Saúde solicita relativamente às normas, mas obviamente que eles podem aceitar ou não aceitar todas as sugestões. Mas há aqui, nomeadamente, no ponto, no capítulo 3º, que tem a ver com os cuidados de reabilitação a assegurar, e depois, nomeadamente, no ponto 8, fala concretamente da questão nesta fase de mitigação que estamos, sobre as técnicas manuais ou mecânicas que podem gerar tosse e ou produção de expectoração e que se inclui, nomeadamente, nestes doentes Covid-19, a necessidade de utilização do EPI completo, o respirador FFP2 ou FFP3, a viseira, os óculos, a bata, luvas e proteção de calçado. E, portanto, está nesta outra norma, explícito aquilo que tem que ser os equipamentos de proteção individual a utilizar também nestes procedimentos onde se enquadra claramente a cinesioterapia respiratória. Só para complementar, e porque sou enfermeiro de reabilitação, enfermeiro Arnaldo, eu gostaria de dizer que excesso de fisioterapia não é bem cinesioterapia respiratória, é uma parte da cinesioterapia respiratória. A cinesioterapia respiratória, como é feita em Portugal por enfermeiros, vai um bocadinho mais longe. Nós, por exemplo, incluímos na cinesioterapia respiratória a técnica Duffing e há sempre produção de aerossóis e mesmo na indução da tosse e tudo. Mas vamos agora passar então aos colegas. Deixa-me só já agora aproveitar que eu penso que há uma questão que também é importante, até para os colegas e para todos. A própria norma 7 de 2020, ela coloca também a importância da máscara cirúrgica a todos os doentes na admissão e a todos os doentes que podem suportar esta máscara cirúrgica. E no quadro que o enfermeiro Arnaldo abordou, tem lá isto claramente, é que se o doente não tolerar a máscara cirúrgica, o profissional pode utilizar o respirador, o FFP2 ou o N95. E, portanto, isto também é importante transmitir aos colegas, que eu penso que é um grande avanço na norma 7, esta situação de os doentes admitidos no hospital, todos que tolerarem, terem a máscara cirúrgica. E dar os parabéns a ambos pelas apresentações.
Exatamente, os parabéns. Se calhar a melhor tradução seria fisioterapia pulmonar. Vamos incluir também a questão das viaturas, mas a viatura deve restringir aos profissionais indispensáveis. Como sabem, a própria norma da Ordem diz que devem ir sempre 2 enfermeiros, ou na impossibilidade de 2 enfermeiros, o enfermeiro ser acompanhado por um assistente operacional, mas devem ser respeitado, deve-se restringir ao máximo os profissionais que vão na viatura, respeitar o distanciamento social também no interior da própria viatura e considerando também a possibilidade até de colocação de barreiras físicas na própria viatura. E, obviamente, assegurar o uso de máscara para todos os profissionais que vão no interior da viatura. De qualquer forma, além desta questão da própria viatura e de ter doseadores também de solução antisséptica de base alcoólica que deve estar no próprio interior da viatura, existem outras regras que estamos a elaborar, com o procedimento também no caso de doentes não suspeitos, doentes suspeitos ou confirmados, que com procedimentos de geradores de aerossóis, de geradores de aerossóis, e o facto também dos próprios procedimentos durante a visitação domiciliária, o próprio equipamento, também após esta visitação domiciliária e também ao chegar da própria unidade. Portanto, a norma tem estas várias fases que eu espero, se eventualmente, espero que seja rápida. Nós temos o nosso contributo já e amanhã enviaremos à Direção-Geral da Saúde para que depois possa colocar num procedimento próprio para podermos divulgar no microsite. Isto e de recordar isto a todos. As unidades de saúde, elas encontram-se obrigadas a disponibilizar as condições necessárias a uma prestação de cuidados em segurança para todos os profissionais e também para os destinatários dos cuidados em particular. E, portanto, cumprindo com aquilo que são as normas e as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, e por último, vou recordar novamente o endereço de e-mail que temos disponível da Covid-19, que é covid19@ordemenfermeiros.pt. Portanto, podem sempre escrever e colocar as dúvidas que entenderem. Quero aproveitar também para agradecer a cada um de vós, a cada um dos enfermeiros que está a assistir e a todos no país, neste momento tão importante para o sistema de saúde. Obrigado a todos pela vossa dedicação, empenho e espírito de missão. E só dizer, já o disse na última vez que estive, mas volto a reforçar, esperem da Ordem aquilo que estão habituados a exigir a cada um de vós. Responsabilidade e sentido de missão. Contem sempre connosco. Muito obrigada.